Você já se deparou com a notícia de que alguém, aparentemente saudável e cheio de vida, sofreu um infarto fulminante? É uma situação que sempre nos abala e gera uma profunda perplexidade. Muitas vezes, essa pessoa praticava esportes, mantinha uma rotina ativa e não se queixava de absolutamente nada. Essa dissonância entre a aparência de saúde e o evento cardíaco tão devastador nos faz questionar o que realmente significa estar bem. Como pode um perigo tão grande se desenvolver de forma completamente silenciosa, sem emitir nenhum sinal de alerta que possamos perceber em nosso dia a dia? Meu papel aqui é o de um orientador educativo, dedicado a explorar essas questões complexas de uma maneira clara e responsável. Não sou um profissional de saúde, e este conteúdo não tem a intenção de diagnosticar ou tratar qualquer condição. Meu objetivo é puramente informativo, ajudar você a compreender os processos fisiológicos que ocorrem em nosso corpo, muitas vezes de forma silenciosa, para que a informação se torne uma ferramenta de consciência e cuidado. Juntos, vamos navegar por conceitos importantes sobre a saúde cardiovascular, sempre com uma abordagem calma, baseada em conhecimento científico geral e focada no entendimento. A questão central que vamos explorar é a perigosa lacuna entre se sentir saudável e estar de fato com a saúde em dia. Existe uma crença comum de que se não sentimos dor no peito, falta de ar ou qualquer outro sintoma clássico, nosso coração está seguro. No entanto, a realidade é que um evento cardíaco agudo raramente é um raio em céu azul. Ele costuma ser o clímax de um processo longo e invisível de deterioração da saúde vascular, alimentado por fatores que ignoramos por não causarem alarme imediato. A verdadeira saúde não é a ausência de sintomas, mas a presença de um ambiente interno que previne danos. Para aprofundar essa compreensão, nosso vídeo será estruturado em 3 tópicos fundamentais. Em cada um deles, vamos desvendar um mecanismo silencioso que pode, ao longo de décadas, aumentar o risco cardiovascular sem que você perceba. Vamos falar sobre inflamação crônica, sobre o endurecimento das artérias e sobre desequilíbrios metabólicos sutis. O objetivo não é causar preocupação, mas sim ampliar sua consciência. Ao final, você terá uma visão muito mais clara de que a prevenção começa com o conhecimento sobre esses processos graduais que acontecem por baixo da superfície do nosso bem-estar aparente. Antes de mergulharmos no primeiro tópico, quero fazer um convite. Se você acredita na importância de compartilhar informações responsáveis e que podem fazer a diferença na vida das pessoas, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar sua reflexão nos comentários. Cada interação sua ajuda esta mensagem educativa a alcançar mais gente, fortalecendo uma comunidade que busca entender melhor o próprio corpo e valoriza o conhecimento como forma de cuidado. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo com a seriedade e a profundidade que esses temas merecem. Vamos começar com o nosso primeiro tópico, a inflamação crônica de baixo grau. Imagine a inflamação como um sistema de alarme do seu corpo. Quando você se corta, a região fica vermelha, quente e inchada. Essa é uma inflamação aguda, uma resposta visível e necessária para a cura. No entanto, existe outro tipo de inflamação, muito mais sutil. Ela é crônica e de baixo grau, o que significa que opera em um nível tão discreto que não gera dor, inchaço ou qualquer sintoma perceptível. Ela é como um ruído de fundo constante, o estado de alerta persistente
que o corpo nunca desliga completamente. O grande risco associado a essa condição é justamente o seu silêncio. Por não causar desconforto imediato, ela é completamente ignorada em nosso dia a dia. Ninguém acorda de manhã sentindo-se cronicamente inflamado. Essa ausência de sinais claros nos leva a subestimar seu impacto, tratando-a como algo inexistente ou irrelevante. Contudo, essa inflamação age de forma contínua, por anos e até décadas, como uma força invisível que desgasta lentamente as estruturas internas do nosso organismo, especialmente o delicado revestimento dos nossos vasos sanguíneos, sem que tenhamos a menor consciência do processo em andamento. Essa é a primeira peça do quebra-cabeça que estamos montando. A inflamação crônica de baixo grau representa o exemplo perfeito da dissonância entre se sentir saudável e estar de fato com a saúde em dia. Você pode não ter dores, pode ter energia e se considerar em plena forma, enquanto internamente esse processo silencioso está ativo. Compreender sua existência não é um motivo para alarme, mas sim um convite para uma consciência mais profunda sobre como o ambiente interno do nosso corpo é fundamental para a saúde a longo prazo, muito além da ausência de sintomas aparentes. Agora, vamos avançar para o nosso segundo tópico e analisar outro processo interno e completamente invisível: a calcificação das artérias coronárias. Este é um fenômeno onde depósitos de cálcio se acumulam nas paredes das artérias que irrigam o coração. Pense nisso como um processo gradual de endurecimento. As artérias, que deveriam ser flexíveis e elásticas para se adaptar ao fluxo sanguíneo, começam a se tornar rígidas. O problema fundamental aqui é que não existe nenhuma maneira de você sentir esse endurecimento acontecendo. É um evento puramente estrutural, ocorrendo silenciosamente no interior do seu peito. O fato de ser um processo assintomático o torna um risco oculto extremamente relevante. Diferente de uma dor muscular ou de uma dor de cabeça, a calcificação arterial não envia sinais de alerta para o seu cérebro. Uma pessoa pode manter sua rotina de atividades, praticar esportes e não sentir qualquer limitação em sua capacidade física, enquanto suas artérias perdem progressivamente a flexibilidade. Essa ausência de feedback sensorial cria uma perigosa sensação de segurança, pois não há nada no dia a dia que sugira que um processo tão significativo para a saúde do coração esteja em andamento. Portanto, a calcificação arterial funciona como um marcador poderoso, mas oculto, de um risco cardiovascular que se desenvolveu ao longo de muito tempo. Ela não é a causa inicial do problema, mas sim uma consequência visível e o processo de deterioração que já veio ocorrendo há anos. Entender este conceito nos ajuda a reforçar a ideia central de que a saúde do coração não pode ser medida apenas pela forma como nos sentimos. Ela depende de condições internas que muitas vezes só podem ser avaliadas através de uma observação mais atenta e informada, guiada por profissionais. Finalmente, chegamos ao nosso terceiro tópico, que aborda um desequilíbrio mais sistêmico, a disfunção metabólica sutil, especificamente a resistência à insulina. Aqui, os sinais existem, mas são tão comuns e graduais que raramente são interpretados como um alerta de saúde. Você já sentiu um cansaço inexplicável logo após uma refeição rica em carboidratos? Ou notou um aumento lento e persistente da gordura na região abdominal? Talvez uma vontade constante por doces ou pães que parece difícil de controlar? Esses são os sinais sutis que caracterizam esse quadro em seus estágios iniciais.
O motivo pelo qual esses sinais são tão subestimados é que eles se normalizaram em nossa cultura. Atribuímos o cansaço pós-almoço a um dia de trabalho pesado, o acúmulo de gordura abdominal ao processo natural de envelhecimento e a vontade de doces a uma simples falta de força de vontade. Como esses sinais se instalam lentamente ao longo de meses ou anos, eles se integram à nossa percepção de normalidade. Eles não são agudos como uma febre ou uma dor intensa. Então, não nos levam a questionar se algo mais profundo pode estar acontecendo com o nosso metabolismo. Essa normalização de sinais sutis é o que torna a resistência à insulina um risco oculto tão difundido. Ela representa uma falha na comunicação entre um hormônio vital, a insulina, e as células do nosso corpo. Essa falha não causa um colapso imediato, mas cria um ambiente metabólico desfavorável, que dia após dia contribui para o desgaste do sistema cardiovascular. Reconhecer que esses pequenos sinais do dia a dia podem ser mais do que simples inconvenientes é um passo fundamental para ampliar nossa consciência sobre a saúde metabólica e sua profunda conexão com o coração. A principal condição silenciosa que a inflamação crônica alimenta é a aterosclerose. Este é o nome do processo gradual de formação de placas, compostas por gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes internas das suas artérias. Pense na inflamação como o gatilho inicial que fere o revestimento liso e delicado dos vasos sanguíneos. Essa lesão microscópica e constante cria um ambiente perfeito para que essas partículas se acumulem, iniciando a construção de uma placa. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele se desenvolve lentamente, camada por camada, ao longo de muitos anos, de forma completamente imperceptível. A evolução da aterosclerose é o exemplo perfeito de um perigo que cresce em silêncio. Durante a maior parte da sua progressão, ela não gera absolutamente nenhum sintoma. As artérias são resilientes e podem compensar um certo grau de estreitamento sem comprometer o fluxo sanguíneo de maneira perceptível. Por isso, você pode viver décadas com placas se formando em suas artérias coronárias sem sentir dor no peito, falta de ar ou qualquer outro sinal de alerta. O perigo se manifesta apenas em um estágio muito avançado, quando uma placa se rompe e forma um coágulo, ou quando a artéria fica tão obstruída que o coração não recebe mais o oxigênio necessário. É exatamente essa ausência de sinais que gera uma perigosa e falsa sensação de segurança. Uma pessoa pode manter uma vida ativa, com bom desempenho físico e sem qualquer desconforto, enquanto a aterosclerose avança silenciosamente em seu sistema vascular. A percepção externa de saúde e bem-estar contrasta diretamente com a realidade interna dos vasos sanguíneos. Compreender este mecanismo nos ajuda a entender por que um evento cardíaco pode parecer tão súbito para quem está de fora, quando, na verdade, ele é o resultado de um processo que vem se desenvolvendo de forma invisível por muito tempo. No caso da calcificação arterial, a condição silenciosa associada é a doença arterial coronariana, ou DAC, já em um estágio mais avançado. O cálcio que se deposita nas placas de ateroma não é o problema inicial, mas sim um sinal de que o processo de aterosclerose já está ocorrendo há bastante tempo e as placas estão se tornando mais duras e estáveis. Essa rigidez compromete a elasticidade natural das artérias, tornando-as mais frágeis e suscetíveis a fissuras. É esse endurecimento progressivo que caracteriza o estágio mais perigoso da doença, aumentando significativamente o risco de eventos agudos.
A progressão da doença arterial coronariana também é majoritariamente silenciosa. Uma pessoa pode ter um nível de calcificação considerável em suas artérias sem nunca ter sentido um único episódio de angina, a clássica dor no peito associada ao esforço. Isso acontece porque, enquanto o fluxo sanguíneo não for criticamente limitado, o coração continua a funcionar normalmente durante as atividades cotidianas. A capacidade física pode permanecer inalterada por um longo período, mascarando a gravidade da condição estrutural das artérias. O problema não é sentido até que a demanda por oxigênio do coração exceda a capacidade de fornecimento das artérias já enrijecidas e estreitadas. Essa manutenção da capacidade funcional, mesmo com a presença de uma doença estrutural avançada, é a fonte da falsa sensação de segurança. A pessoa continua sua vida, acreditando que sua saúde cardiovascular está intacta, porque não há dor ou limitação que sugira o contrário. Ela não tem como sentir o cálcio em suas artérias. Por isso, a calcificação arterial representa um marcador oculto poderoso. Ela revela uma história de danos acumulados, que a percepção diária de bem-estar simplesmente não consegue captar, reforçando a tese de que a ausência de sintomas não é um sinônimo confiável de segurança cardíaca. Quando falamos da disfunção metabólica sutil, as condições silenciosas que se desenvolvem são o pré-diabetes e, eventualmente, o diabetes tipo 2. A resistência à insulina é o primeiro passo nesse caminho. Ela representa um estado em que o corpo não consegue mais usar o hormônio insulina de forma eficiente, forçando o pâncreas a produzir cada vez mais para manter o açúcar no sangue sob controle. Por muitos anos, o corpo consegue compensar, e os níveis de glicose em jejum podem até permanecer dentro da faixa considerada normal. A pessoa vive, sem saber, em um estado de hiperinsulinemia crônica. Essa fase de compensação é um longo período silencioso, que pode durar uma década ou mais, no qual a doença metabólica já está ativa, mas ainda não foi diagnosticada. O excesso constante de glicose e principalmente de insulina no sangue causa danos generalizados e lentos aos vasos sanguíneos de todo o corpo, incluindo as artérias do coração. Esse ambiente metabólico desfavorável acelera diretamente os dois processos que já discutimos. Ele alimenta a inflamação crônica de baixo grau e contribui para a progressão da aterosclerose. É uma tempestade silenciosa que conecta todos os pontos. A falsa sensação de segurança aqui é talvez a mais traiçoeira, pois os sintomas clássicos do diabetes, como sede excessiva, vontade de urinar frequentemente e perda de peso inexplicada, só aparecem em estágios muito avançados, quando o pâncreas já está exausto e não consegue mais produzir insulina suficiente. Durante toda a fase silenciosa do pré-diabetes e do início do diabetes tipo 2, a pessoa pode se sentir relativamente bem, atribuindo sinais sutis, como cansaço, a outras causas. Isso permite que o dano vascular se acumule ano após ano, sem que nenhuma medida seja tomada. Agora, vamos explorar o terceiro pilar de cada tópico, as decisões comuns e socialmente normalizadas, que, sem a nossa percepção, podem alimentar esses riscos ocultos. É fundamental entender que não se trata de apontar erros ou culpar hábitos, mas de iluminar como certas práticas, por serem tão corriqueiras e aparentemente inofensivas, se tornam parte do problema. São escolhas que fazemos todos os dias, muitas vezes acreditando que são neutras ou até benéficas, mas que no contexto mais amplo da nossa fisiologia
contribuem para o desenvolvimento lento e silencioso das condições que discutimos ao longo deste vídeo. Começando pela inflamação crônica, muitas das suas fontes estão integradas ao nosso estilo de vida moderno. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, repletos de açúcares refinados, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos, é uma prática extremamente comum. Da mesma forma, um estilo de vida predominantemente sedentário, onde passamos horas sentados, virou o padrão para muitas pessoas. Essas decisões raramente são associadas a um risco cardíaco futuro, pois seus efeitos não são imediatos. Elas são vistas como parte da rotina e não como gatilhos constantes que mantêm o sistema imunológico em um estado de alerta crônico e desgastante. Outro fator normalizado é a gestão inadequada do estresse crônico. Vivemos em uma cultura que muitas vezes valoriza a ocupação constante e a alta performance, tratando o estresse como um subproduto inevitável do sucesso. No entanto, o estresse persistente mantém o corpo inundado por hormônios como o cortisol, que em excesso promove o estado inflamatório generalizado. Por não ser uma dor física, tendemos a ignorar os efeitos fisiológicos do estresse, sem perceber que essa tensão diária está contribuindo silenciosamente para o desgaste do nosso sistema vascular, criando terreno fértil para a aterosclerose se desenvolver. Passando para a calcificação arterial, as decisões ocultas também estão presentes em nossos hábitos. Padrões alimentares com baixo aporte de nutrientes essenciais para a regulação do cálcio no corpo são um exemplo. Vitaminas como a K2 e a D desempenham papéis importantes para direcionar o cálcio para os ossos e dentes, e não para as artérias. A falta de conhecimento sobre essa sinergia nutricional faz com que muitas pessoas, mesmo com uma dieta aparentemente saudável, não ofereçam ao corpo as ferramentas necessárias para gerenciar esse mineral de forma adequada, contribuindo indiretamente para o seu acúmulo em locais indesejados. Talvez a decisão mais crítica que alimenta a progressão silenciosa da doença arterial coronariana seja a cultural de só procurar um médico quando algo dói. A ausência de check-ups regulares, onde fatores de risco como pressão arterial, colesterol e glicemia podem ser monitorados por um profissional, é uma porta aberta para que a doença avance sem ser detectada. Essa normalização da espera por um sintoma claro para buscar orientação médica cria um ponto cego perigoso. É uma escolha passiva que permite que um processo estrutural, como o endurecimento das artérias, progrida por décadas até se manifestar de forma catastrófica. Finalmente, no que diz respeito à disfunção metabólica, as decisões de risco estão profundamente enraizadas em nossas práticas alimentares mais comuns. A adesão a um padrão baseado em carboidratos refinados, como pães, massas e arroz branco, somada a lanches frequentes ao longo do dia, mantém os níveis de glicose e insulina cronicamente elevados. A ideia de comer de 3 em 3 horas, muitas vezes promovida como saudável, pode, na verdade, impedir que o corpo tenha pausas metabólicas, perpetuando o ciclo de resistência à insulina. São escolhas vistas como normais, mas que criam um ambiente metabólico desfavorável. Chegamos ao final da nossa jornada informativa e é hora de conectar todos os pontos. Vimos que a inflamação crônica, a calcificação arterial e a disfunção metabólica não são problemas isolados. São processos interligados que se retroalimentam, construindo ao longo de décadas o risco cardiovascular que permanece oculto
sob a superfície de uma aparente saúde. A tese central que exploramos foi exatamente esta: a perigosa lacuna entre se sentir bem e estar de fato com um ambiente interno que promove a longevidade. A ausência de sintomas, como vimos, não é uma garantia de segurança. O verdadeiro objetivo deste vídeo foi transformar a informação em uma ferramenta de consciência. O conhecimento sobre esses processos silenciosos não deve gerar medo, mas sim empoderamento. Compreender como certas escolhas normalizadas podem impactar sua saúde a longo prazo permite uma autoobservação mais atenta e qualificada. A intenção nunca foi diagnosticar ou prescrever, mas sim oferecer a você uma perspectiva mais profunda sobre o funcionamento do seu corpo, para que você possa valorizar não apenas a ausência de doenças, mas a construção ativa e consciente da sua saúde dia após dia. É fundamental que, ao buscar mais informações, você recorra a fontes confiáveis e oficiais. Organizações como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do seu país e sociedades de cardiologia reconhecidas são referências seguras e baseadas em evidências científicas robustas. Lembre-se sempre que este conteúdo é educativo e não substitui, em nenhuma hipótese, a avaliação e o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As decisões sobre sua saúde devem ser sempre individualizadas e discutidas em uma consulta médica, onde seu histórico e suas particularidades podem ser considerados. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo para assistir até aqui. Isso demonstra um compromisso com o seu próprio entendimento e bem-estar. A mensagem final que eu gostaria de deixar é de serenidade e responsabilidade. Use este conhecimento não para se preocupar, mas para se inspirar a observar seu corpo com mais atenção, a questionar hábitos normalizados e a construir um diálogo mais rico e informado com o profissional de saúde que acompanha você. A prevenção mais poderosa começa com a clareza de que cuidar da saúde é um processo contínuo, construído muito antes de qualquer sintoma aparecer.